tipografia, como a gente conhece e como ela chega na nossa vida, na verdade nem chega com esse nome, né, de tipografia. Nosso primeiro contato, na verdade, é com a caligrafia, que é a maneira com que a gente escreve. Então, quando a gente está lá na escolinha e os nossos professores ensinam a gente a desenhar o A, o B, o C, com aquela letra que é tão dita, né, letra de mão, letra de professora, a gente tem o primeiro contato com as letras. E esse primeiro contato, onde a gente vai fazer as nossas próprias letras, né, é o que vai definir muito do que a gente vai conhecer por letras pela frente. A maioria das crianças, hoje em dia, já não vão mais ter o primeiro contato com as letras na escola, aprendendo a desenhar o A, o B junto com a professora. Elas podem ter esse contato hoje em dia com o tanto de estímulo visual que o mundo, as telas entregam para elas diariamente. Então, pode ser tanto no letreiro de um desenho animado, como no jogo favorito delas, numa rede social e por aí vai. A questão das letras no nosso cotidiano, quando a gente vai crescendo, deixa de se tornar só a caligrafia e a gente vai ganhando uns novos horizontes, novos repertórios, e a gente percebe que isso é muito recebido por osmose. Então existem aquelas crianças que começam a se tornar adolescentes interessados em pichação, em grafite, e aí eles vão prestar bastante atenção nas letras que estão nos nossos muros. Existem os adolescentes que vão indo para o lado do lettering, que é o estudo do desenho da letra, então vão querer fazer folhas de estudos muito bem orquestradas, bonitinhas e organizadas, e inclusive organização de letras também é um dos recursos da tipografia. Não basta só fazer a letra, você tem que saber aplicar ela no método e para alcançar o objetivo que você quer. E existem também as pessoas que vão simplesmente existir sem pensar nas letras, mas enquanto estão existindo, elas vão acabar tendo um repertório muito mais vasto de letra. Então a gente vai ver uma cartolina de um adolescente, e a gente vai ver que quando ele quer dar destaque para alguma coisa, ele vai usar uma letra que parece mais, que tem uma sombra, ou que tem algum efeito, que ela seja preenchida, que ela seja mais negrito, ou então vai querer colocar um sublinhado. E todos esses conhecimentos não são necessariamente passados na escola, não é uma professora que fala, gente, para dar destaque, vocês podem fazer esse tipo de letra. Mas é um conhecimento aprendido, seja pelo uso do software, seja usando lá um Word, você vendo que no Word você pode colocar as coisas em negrito, ou seja vendo na vida as placas e o que chama atenção visualmente nas letras. À medida que a gente envelhece, a gente vai percebendo que a gente já tem um estilo de letra próprio. Então a gente vai precisar fazer uma assinatura, a gente vai precisar pensar em como que vai ser a nossa caligrafia daqui para frente. A gente já passou o período onde a gente aprendia a desenhar as letras, onde a gente era obrigado a usar um caderno de caligrafia, ou tinha matérias na escola que exigiam que a letra fosse bem feita. E a gente também já passou o período da adolescência, onde o nosso repertório sobre letras estava crescendo. Quando a gente começa a transicionar para a fase adulta, a gente só percebe, de alguma forma razoável, a letra que a gente produz, e o resto das letras são apenas lidas. Então a gente começa a perceber o que a gente consegue e o que a gente não consegue ler. Por isso, em alguns casos, por exemplo, idosos, vão preferir letras maiores para que você consiga ler de uma forma melhor nas redes sociais. Ou então em livros e outros contextos onde a leitura é muito importante. E na fase adulta, quando a gente começa a ter essas questões de legibilidade, que a gente vai percebendo o quanto que a leiturabilidade é importante na tipografia. Se antes a gente podia se interessar só pelas letras ilegíveis de uma pichação ou não se importava com o nosso garrancho, é nessa fase que a gente vai percebendo que tipografia não é mais só sobre a letra, mas como a letra é enxergada e como que a gente consegue manter um fluxo de leitura que seja ideal pra gente e que varia de pessoa para pessoa. Na minha vida, as letras entraram de uma forma pouco convencional. Eu não tinha necessariamente o repertório da escola quando eu comecei a aprender a ler ou a escrever. Quando eu nasci, eu já criei um interesse muito rápido por brinquedos que não eram figuras, assim, então que não eram nem necessariamente um boneco, nem um carrinho, nem um caminhãozinho, nada disso, assim. Eu gostava muito de brinquedos de construção, ou brinquedos que me possibilitavam explorar eles de uma forma apenas figurativa, e não necessariamente que eu brincava com eles, sei lá, pegando uma tampinha de garrafa, imaginando um carrinho ou alguma coisa do tipo.
comigo era mais usar as figuras por figuras mesmo, e desenhar e criar em cima daquela coisa meio abstrata. E uma das coisas que mais me interessava e que eu mais era estimulado a ter eram aqueles tatames de EVA com letras. E a minha mãe uma vez comprou um desses pra mim e eu simplesmente, e isso com, sei lá, 1 ano de idade, viciei naquilo, queria mais, pedia pra minha mãe mais joguinhos daqueles. Ela me deu um pote cheio de letra de EVA. Eu passava o meu dia com aquelas letras ali. Um dia ela chegou com um calendário lá em casa que também tinha umas letras destacáveis de EVA. Aquilo ali era minha diversão. E como a gente, no caso lá em casa, nunca foi estimulado a ter brinquedos muito da galera da época, assim, eu nunca tive a pira de ter uma pista da Hot Wheels ou qualquer coisa do tipo. Minha mãe adorava, que eram brinquedinhos de EVA, que eles eram baratinhos e eu me divertia, tipo, demais. E quando eu tive lá, uns 2 anos e meio, eu já estava sabendo todo o alfabeto, já estava começando a ler o que eu escrevia com aquelas letrinhas e já arriscava escrever, e perguntava para os meus tios, né? Minha mãe conta, né? Eu não lembro porque tinha 2 anos, mas minha mãe conta que os meus tios chegavam em casa e perguntavam qual que é o teu nome? Aí eles falavam, é Esther, aí eu escrevia Esther. Quando eu saio da escola municipal e vou para a escola estadual, eu começo a explorar ainda mais essa minha habilidade de desenho, principalmente de desenho de letras, e eu começo a fazer folhas inteiras, assim, com frases e coisas do tipo, assim, só para me expressar de alguma forma visualmente. E aí os meus professores começam a falar, Vitor, você pode virar escritor de convite de casamento, assim, você pode virar um calígrafo. E por algum tempo era isso minha realidade na minha cabeça, assim, eu acho que em algum momento da minha vida eu vou me tornar um calígrafo, eu vou me tornar alguém que faz convite de casamentos luxuosos, ou alguma coisa do tipo, porque eu não tinha uma outra perspectiva do que aquilo ali era, eu não fazia ideia do termo tipografia e não sabia das possibilidades de atuação na área. E foi no ensino médio que eu comecei a me interessar mais pela área do design e comecei a perceber que existia vertentes ali onde a tipografia era mais explorada no design e era um objeto de estudo. Mas ela se tornou realmente só uma profissão e eu realmente comecei a mergulhar cada vez mais no assunto quando eu estou na faculdade e começo a ir atrás da biblioteca, atrás de gente que já trabalha com isso no Brasil e no mundo, e começo a entender que o que eu realmente gostava de paixão não era necessariamente só as letras, mas o porquê elas existiam, como elas existiam, em que contextos elas estavam e tudo que rodeia elas, assim. Então, eu descobri o meu interesse na tipografia muito cedo na minha vida, mas eu só fui desenvolver essa área de estudo dentro de mim na faculdade, assim. Porque antes disso, eu realmente imaginava que eu ia ou ser sei lá, engenheiro mecatrônico, porque eu tinha interesse nisso, ou físico, ou ia para o lado da gastronomia, ou ia para o design mesmo, mas não necessariamente para a área do type design, do design de tipografias, e sim para o design gráfico, ou alguma coisa mais convencional. E até hoje, por exemplo, na minha família, muita gente ainda nem sabe exatamente como que funciona essa coisa de ser um tipógrafo, ou o que um tipógrafo faz, ou quais são as áreas de atuação que eu atualmente estou conseguindo trabalhar e como que meu trabalho se aplica no mundo, ou até tenho um pouco de dificuldade de entender como que meu trabalho é valorizado por outras empresas e outras pessoas. E é justamente por conta dessa banalização do estímulo visual. Se a gente está vendo letra o tempo todo e todas elas só parecem letras porque a gente não observa elas, mas lê elas, parece que é inútil você ser um tipógrafo, porque afinal de contas, dando para ler, tá ótimo. Mas a tipografia, e aí quando a gente vai estudar mais, a gente descobre isso, é também um instrumento de comunicação, é uma imagem e passa alguma mensagem. A partir do momento que eu estudo tipografia e eu sei que existem as regras, e para isso existe uma bibliografia muito interessante e que atualmente vem se trazendo de uma forma cada vez mais importante, seja através do como criar tipos do esboço à tela da editora estereográfica ou do mecotipo do grande Leonardo Bugg, que é um dos melhores professores de tipografia do nosso país. Como a maioria das coisas na minha vida, eu tento seguir um caminho de não convencionalidade por pura experimentação. Eu gosto de expandir algum tipo de repertório dentro das minhas limitações. Então, seja na música, eu gosto de escutar artistas cada vez diferentes, gêneros musicais diferentes, artistas que tentam fugir à regra também de uma instrumentação convencional ou qualquer coisa do tipo. Na tipografia não foi diferente.
Então, a partir do momento que essa literatura começa a entrar na minha vida e eu estou entendendo como as regras funcionam, e aí também ganho um suporte muito importante do Rodrigo Sayani, do Yoda Plau, que é um dos melhores, maiores estúdios de tipografia que a gente tem no nosso país, eu começo a entender como que eu consigo fugir essa regra de alguma forma inteligente, que não seja só por querer fazer bagunça, por algum tipo de rebeldia. Eu queria fazer isso de alguma forma organizada. Então eu vou encontrando na tipografia do nosso país exemplos de realmente mudança, de experimentalismo, seja na pichação, no grafite, na cultura indígena, em todas essas áreas onde a leiturabilidade, a legibilidade não são colocados em prática, mas sim muito mais em estética. A gente tem os abridores de lata do norte, por exemplo, que também tem toda uma estética muito linda de realmente letra, assim, de tipografia. Eu começo a perceber que letra não é mais só aquilo que eu tinha aprendido do método convencional de como criar fontes, de como criar tipografia bonita, de como fazer um desenho ortodoxo da letra, e começo a entender que existe todo um caminho maior para ser visto. Então eu me aproximo de estúdios como a Velvetyne, que na verdade é um coletivo de estúdios, né, que vão trazendo galera que faz tipografia não convencional, ou então o MM Paris, que é um estúdio maravilhoso francês de tipografia, conhecido principalmente pelas tipografias feitas para marcas como a Loewe e para artistas como a Björk, na maioria dos seus álbuns. E ali eu vou encontrando o meu caminho na tipografia, que apesar de eu ter feito projetos para empresas que tem que ser um caminho mais ortodoxo, mais normalzinho, mais legível, com uma leiturabilidade melhor, onde eu me encontro tipograficamente é realmente explorando as letras e vendo onde os limites da nossa compreensão dessas formas mora. Seja pelo nosso repertório prévio, se a gente consegue ler aquilo do nosso repertório prévio, ou de um repertório artificial. Eu acredito que a tipografia experimental, ela não precisa necessariamente ser algo difícil de construir, ou alguma coisa que você tem que estudar por muito tempo, ou você ter uma ideia muito genial. Eu acho que só o fato da gente construir uma letra com algum propósito, que não seja necessariamente o de ser uma letra exatamente tecnicamente bem construída, já serve de experimentalismo. Se a gente for fazer tipografia com batata frita, se a gente for fazer tipografia com a mão esquerda, que para quem é destro não é a mão dominante, a gente já está construindo ali alguma coisa tipográfica não convencional, que para mim já configura algum tipo de experimentação. Existem alguns trabalhos que a gente consegue avaliar que existem muito mais experimentações possíveis e que a gente vê que letra em si, enquanto figura, enquanto símbolo, é uma fonte inesgotável de referências e de repertório para a gente construir para os lados que a gente quiser. A gente tem, por exemplo, o processo de design gráfico Pandemonium, onde durante o livro todo a gente vai ver muita experimentação tipográfica acontecendo. A gente vai ter trabalhos também que são puramente perto da gente, a gente pode ver com os nossos amigos e nos adesivos que artistas podem fazer, eles vão tentar criar alguma logo e ali vai ter alguma característica tipográfica experimental, e isso me interessa, o quanto que a gente consegue não apenas ler uma letra, e sim, é muito importante que a legibilidade exista, mas o quanto que a gente consegue notar ela, notar o pensamento por trás daquela letra, ou o não pensamento por trás dela, e o quanto que a gente pode tornar a tipografia algo muito mais interessante. A partir do momento que o cotidiano torna-se mais interessante por conta da tipografia, é um processo que se retroalimenta. Você sai na rua, você observa as placas, você vê algum rótulo, você vê alguma coisa, você vai ficar interessado por aquilo, você vai querer ver mais, você vai achar interessante quando uma empresa fizer um redesign e você achar que o logo está assim ou assado, você vai tentar entender que percepção, que sensação que o designer teve ou quis passar quando criou alguma tipografia. Um exemplo claro no nosso dia a dia é trocar mensagens pelo WhatsApp. Se alguém conversa com você com só letras maiúsculas, com certeza você vai achar que essa pessoa está sendo agressiva ou que ela está gritando ou alguma coisa do tipo. Já se alguém coloca muitos kkkkkkkk em maiúsculo, você acha que a pessoa realmente deu uma risada muito boa, muito alta. Esse tipo de comunicação sutil que vem da relação entre as letras maiúsculas e minúsculas acontece nas marcas também.
Então, se a gente for ver uma marca de moda, uma marca de um banco, alguma coisa que tenta passar alguma imponência, principalmente ali nos anos 90 ou 80, a gente vai ver muita logo com todas as letras maiúsculas, até com certo espaçamento ou de uma forma estendida, para passar essa dominância realmente, para mostrar que aquela marca importa e está em algum sentido sendo responsável, tradicional. Já se a gente vê letras minúsculas ou arredondadas, a gente vai ver uma mensagem mais amigável, mais infantil, mais próxima do usuário. O Rodrigo Sayani, que já foi citado aqui antes, da Plau, ele tem um artigo muito interessante sobre os arquétipos, que ele justamente chama de arquétipos, porque é na tipografia, onde ele vai falar como as marcas podem se encaixar em diferentes arquétipos de marca, que também é um conceito muito utilizado no branding, na estratégia de marca. E ele também traz isso para o lado de uma tecnologia até meio nova para a tipografia, que é a de Variable Brand Voice. Ele vai mostrar como algumas marcas podem ter diferentes logos e trazer diferentes sensações para cada cliente, para trazer uma experiência mais única. Então, assim, na tipografia a gente consegue encontrar tanta forma diferente de se comunicar. É muito interessante que a gente pare apenas de ler a tipografia, pelo menos enquanto designers, e comece a enxergar elas, percebê-las e começar a usar elas de uma forma com que a gente consiga transmitir uma mensagem de uma forma muito mais legal. E independente se é de um jeito ortodoxo ou experimental, a gente pode se divertir um pouco mais no cotidiano, encontrando referência e repertório nelas. Tenha orgulho do seu garrancho. Faça as pazes com aquele muro pichado e dê abertura para um universo de formas e figuras que você pode ainda não ter explorado o suficiente no seu cotidiano.